Olá, estamos começando mais um podcast do Porto Alegre Oficial, gravado aqui nos estúdios SZ Working, na Rua dos Andradas 860. E se você tem um projeto, uma ideia para tirar do papel, aqui é o local que conta com toda a estrutura para transformar esse projeto em realidade. Eu sou o jornalista Ludwig Larré e hoje estamos recebendo a candidata pelo PDT, a deputada estadual Gabriela Ortiz. Ela que é graduada em Políticas Públicas pela URGS, faz mestrado nesta mesma área, foi vereadora em Sapucaia do Sul, eleita em 2020. Antes da política institucional, trabalhou no Departamento de Direitos Humanos do Estado e na Defensoria Pública da União, com atuação relacionada à população em situação de rua, trabalho análogo à escravidão e principalmente com as questões de judicialização dos direitos à saúde por parte desta população em situação de vulnerabilidade. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Larré. É um prazer estar aqui. Primeiro, quero agradecer o convite para estar aqui e dizer que esse é um espaço que mostra a importância da gente ter a possibilidade de falar sobre as nossas pautas e também dialogar com vocês. É muito importante nesse momento eleitoral, que as pessoas precisam e devem ouvir as candidaturas e as suas propostas. Gabriela, tu vens de uma formação de militância, de atuação com políticas públicas, né, com uma experiência na política, um mandato de vereadora, e foste uma candidata mais votada em uma eleição que mesmo assim não logrou sucesso. Conta um pouquinho dessas experiências para nós, desde essa militância, dessa intimidade, né, com as políticas públicas, até esse episódio da candidata mais votada que não conseguiu uma vaga. Pois é, a gente tem que começar exatamente do começo, né? Eu acho que a partir de 2019, a minha militância tomou muito mais força dentro da URGS, e o fato de eu fazer o curso de políticas públicas me abriu portas para pensar a política pública como algo que realmente pode mudar a vida das pessoas. Então, em 2019, eu me filio ao PDT e, naquele momento, foi um momento muito importante para mim, porque eu pude refletir sobre os problemas reais da minha cidade. Eu sou moradora da cidade de Sapucaia do Sul, uma cidade que fica a 35 quilômetros de Porto Alegre, está no perímetro do trem. Então, era uma comunidade que eu via que precisava de muitas coisas, e o fato de eu fazer um curso como Políticas Públicas me garantia a qualidade e a capacitação para pleitear uma vaga na Câmara Municipal. Então, foi que em 2019 eu me filio no PDT, em 2020 começa uma pandemia, e aí a gente tem toda uma insegurança naquele momento, e eu sempre defendi para que as pessoas ficassem em casa, eu sempre defendi a ciência. Então, naquele momento, concorrer em 2020 foi um desafio para mim também. Até porque, na época, eu tinha 23 anos. Eu preciso sempre frisar isso. Eu tinha 23 anos quando eu fui para a linha de frente na minha cidade, falando para as pessoas o que eu queria mudar. E o que eu queria mudar? Eu queria mudar a falta de habitação na minha cidade. Eu queria que o transporte público tivesse qualidade, não somente para os estudantes, mas para toda a comunidade. E aí eu aprendi na universidade pública que a gente tem que dar a resposta. E a resposta foi concorrer em 2020. E aí o cenário foi muito difícil, mas eu tenho dito para as pessoas que a minha insistência e persistência foi tanta que a gente usou a rede social a nosso favor. Então, na época, como eu vinha com aquele discurso de fique em casa, automaticamente eu tive que ser resiliente no processo eleitoral. Foi aí que eu usei muito as redes sociais para dialogar sobre política pública. Então, eu lembro que, na época, eu gravava vídeos, eu trazia um problema e eu trazia uma solução para esse problema. Então, foi naquele momento ali que eu comecei a cativar as pessoas pela rede social, especificamente pelo Instagram. E aí aconteceu o que estava para acontecer, né? 1.512 votos.
e as pessoas acreditaram numa pessoa de 23 anos, uma mulher negra de pele clara, da periferia, né, estudante de escola pública, sempre, né, eu sou oriunda do IFSU, Sapucaia do Sul, então, assim, a minha experiência na educação sempre foi pública, e naquele momento foi um start para a gente começar a falar de política de uma outra forma na cidade. Então, em 2020, a gente teve essa eleição, 1.512 votos, a quinta pessoa mais votada da cidade e a mulher mais jovem eleita da história de Sapucaia do Sul, com 23 anos. Eu lembro que muitos noticiários, inclusive, falavam meu nome errado, né? Então, não conheciam a Gabriela e passaram a conhecer depois com a minha atuação como vereadora. Gabriela, a tua atuação, desde a militância, né, está sempre muito voltada à questão da participação feminina. Sim. E principalmente da participação jovem. Sim. Na política, né? Tu já nos relataste algo bastante importante e que é, de certa forma, um diferencial da nova geração, que é o uso de redes sociais. Podemos até explorar um pouco mais isso, mas uma pergunta que eu te faço, até por estar muito atento a essa questão, ser pai de meninas, duas meninas da tua faixa etária. Exato. E sempre muito ligadas, né, com as suas militâncias nas suas áreas de atuação. Enfim, como é que tu vês as necessidades maiores de ampliar a participação do jovem e da mulher na política e que tipo de formação essa pessoa deve buscar? E eu acho que isso isso é a tua trajetória, sim, né? Sim. O meu TCC, inclusive, a minha pesquisa sempre foi sobre representação política das mulheres. Então, hoje a gente tem aqui no Brasil uma política de cota de gênero, né, que ela não é atribuída somente a mulheres, como conceitualmente a galera fala, que a política é cota de mulheres. Na verdade é cota de gênero. Os partidos, eles precisam colocar 30% no mínimo de um dos gêneros, tá? É uma forma da gente tentar equilibrar, mas países como o México já têm uma política de paridade. Então, não somente para concorrer, mas para se eleger. Então, uma eleição com paridade seria o ideal e o que eu acredito que, muito em breve, o Brasil vai caminhar para isso, onde a gente tem 10 cadeiras, 5 tem que ser para homens e 5 tem que ser para mulheres. Não somente no processo de concorrer, mas também para se eleger. E, a partir de 2020, depois da eleição, a gente começa um processo dentro da cidade de Sapucaia para explicar isso para as pessoas. Por que é importante a juventude estar participando? Porque a juventude precisa de todos os serviços, como qualquer outra população, e eu diria que a organização da juventude é crucial para a defesa do serviço público, porque nós somos, né, nós precisamos de todo tipo de serviço, mas a falta de política pública para a juventude prejudica essa participação ativa na política, até porque existe muito preconceito. E aí, agora, para quem está assistindo, eu quero perguntar, imagina como foi uma menina de 23 anos sendo vereadora de uma cidade que nunca tinha tido uma mulher tão jovem. Então, assim, o que eu passei de preconceito, né, foi absurdo. O machismo foi explícito, né? Tiveram pessoas, inclusive, que nem me chamavam de vereadora, pelo fato de eu ser tão jovem. Mas tu pode ser minha filha, mas tu pode ser minha neta. Será mesmo que eu também não poderia ser a tua vereadora e agora, quem sabe, a tua deputada? Gabriela, nesse cenário, como é que tu vês, assim, o que tu identificarias como política pública estadual prioritária voltada às mulheres? Eu acho que a resposta tem que ser óbvia. Hoje a gente tem lutado para viver. E aí o estado do Rio Grande do Sul, hoje mesmo, né, nós tivemos mais um caso há uma suspeita de que tenha sido feminicídio, né, mas a gente sabe que esse é um crime que, além de complexo, é um crime que a gente precisa entender que ele é estrutural, e mudar as estruturas passa por um processo de educação. A gente precisa que as nossas crianças tenham um entendimento do que são as violências. Muitas vezes, eu fiz muitos trabalhos voluntários no ano passado, dentro de escolas, e o que nós mais víamos era a reprodução dos comportamentos dos pais, das mães, dos responsáveis dentro da escola, e que as crianças muitas vezes normalizavam. Então, isso aqui é um efeito cascata. Então, eu acho que hoje o que nós precisamos é de políticas públicas de prevenção, mas principalmente
principalmente na área educacional. Mas também entendo que a gente precisa trabalhar com capacitação de todo o serviço público. Não é possível que uma menina, que uma mulher chegue aqui nesse estabelecimento, passe por todo mundo e ninguém veja que ela está com o olho roxo, com o braço machucado e que a gente acha que aquilo é normal. Eu tive, ao longo da minha caminhada política e da minha vivência enquanto mulher, colegas que chegavam muito tristes. Como que nós não estamos percebendo sinais de violência? Então, hoje, enquanto analista de políticas públicas que sou, eu acredito muito que a política de prevenção e a de desconstrução do machismo é a resposta. Eu não estou dizendo que esse é um problema que a gente vai sanar do dia para a noite, mas que precisa começar hoje. O fato da gente ter feminicídios no estado do Rio Grande do Sul, que já passa quase de 50 casos de feminicídio, mostra que o feminicídio é o último estágio do machismo. Gabriela, essa tua postura toda coloca a tua candidatura, em primeiro lugar, como um local, digamos assim, de apoio, né, às mulheres vítimas de violência, vítimas de outras questões estruturais do machismo. Sabemos, assim, logrando êxito, o teu gabinete estará sempre aberto para essas pessoas. E lá no plenário, qual seria a tua primeira medida objetiva, no sentido de propor soluções para as políticas públicas que o Estado não tem conseguido atender de forma satisfatória? Larré, a gente precisa garantir a autonomia das vítimas de violência doméstica. Vou pegar um exemplo. Em Sapucaia do Sul, eu fui autora de uma lei que obriga com que aquela mulher que tem uma medida protetiva, ela consiga o turno integral para o seu filho ou sua filha. Por que foi necessário uma política pública dessas, que partiu de uma mulher? Por quê? Porque aquela mulher que vai lá, faz a denúncia e depois ela não tem como procurar um emprego porque o filho ou a filha está em casa com ela, automaticamente faz com que ela não consiga um tratamento adequado psicológico, não consiga procurar um emprego. Então a gente detectou esse problema na cidade de Sapucaia do Sul porque as mulheres só conseguiriam as creches em turno integral caso elas tivessem emprego formal. Então aquela mulher que é artesã, aquela mulher que é Uber, ela não tinha acesso. Agora, na cidade de Sapucaia do Sul, a gente tem uma lei que garante, se tu tem medida protetiva, automaticamente tu tem o direito a ter o turno integral para o teu filho ou para a tua filha. Por que a gente detectou isso? Porque a gente está ouvindo as vítimas. Não dá para fazer política pública no achismo, a gente precisa que as pessoas ouçam as vítimas. Qual é a principal necessidade de uma vítima de violência doméstica? Autonomia e empoderamento e a questão psicológica, que é o maior problema que nós temos hoje. Por que as mulheres retornam para os seus relacionamentos abusivos? Por conta da dependência emocional, mas principalmente dependência financeira. Tu acreditas assim, tu mencionaste esse projeto, quer dizer, já é lei. Sim. Em Sapucaia do Sul, né? Então, te pergunto, isso será transposto em nível estadual? Como é que isso está funcionando em nível estadual? Sim. E te pergunto também, tu mencionaste essa iniciativa como vereador em Sapucaia, te peço se nessa área ou em outra, o que tu poderias apresentar para o teu eleitor no sentido de uma meta objetiva, um objetivo, um prazo e um custo para fazê-la valer quando eleita deputada? A primeira coisa que a gente tem que ter é noção também do que cabe o legislativo, né? Cabe ao legislativo o poder de indicar para o governador ou governadora, que nesse caso eu prezo muito para que seja a governadora Juliana Brizola, porque a gente concatena das mesmas ideias. Então, a primeira coisa que eu quero fazer e farei nos 100 primeiros dias é visitar todas as cidades do Rio Grande do Sul. Porque, como eu falei para vocês, não tem como eu sugerir propostas, eu preciso ter a noção exatamente do problema público. O que está acontecendo na Serra? O que está acontecendo em outras áreas da região? E aí eu digo para vocês com propriedade que não dá para a gente propor coisas que sejam inalcançáveis, ainda mais no legislativo, né, que tem uma série de entraves exatamente por essa questão orçamentária, mas o que eu diria que eu quero e vou fazer com toda certeza é a fiscalização e fazer valer as leis que já existem. Por exemplo, a saúde.
os 12% que estão na lei, na Constituição estadual não são aplicados. Então, isso impacta no meu município, mas afeta todo o estado do Rio Grande do Sul, que vê muitas vezes as filas de especialistas cada vez maiores. Então, eu acredito que essa base sólida é necessário. E eu quero pontuar outras duas questões. Os planos de carreira. Eu quero poder, enquanto deputada, auxiliar os planos de carreira da segurança pública. Eu também quero poder auxiliar os planos de carreira do magistério, né? Os nossos trabalhadores em educação, eles tiveram nos últimos anos um desmantelamento das políticas públicas. Então, enquanto deputada, eu quero estar à frente, junto com eles, para poder reconduzir isso e reorganizar ao lado da Juliana Brizola. Como eu já falei, o legislativo cabe essa parceria direta com o executivo, principalmente se elegerem uma base, né, dentro do legislativo, que é o que a gente pleita, né, para que a gente tenha uma base consolidada para ajudar a Juliana a melhorar a vida dos gaúchos e gaúchas. Respondeste umas 4 ou 5 próximas perguntas que estavam na lista aqui, o que é excelente. Né? Que bom, que bom. Falaste uma coisa muito importante que eu gostaria de explorar depois, eu acho que já deixaste de maneira bem clara, né, que é a valorização dos planos de carreira, do funcionalismo público, nas áreas da saúde, da segurança, da educação, obviamente. E eu queria inserir também o Banrisul nesse processo. Ótimo, então, por favor, faça essa inserção e nos faz também uma projeção de atuação, de problemas a serem enfrentados, de soluções a serem buscadas na área da saúde. Eu acho que hoje... Perdão, na área da educação. Na área da educação. Falaste de Na área saúde. da educação, a minha experiência em políticas públicas me fez ter acesso aos problemas reais, mas quando eu fui para dentro de uma escola, eu percebi que existem problemas que eles são hoje praticamente construídos pelo Estado. Por exemplo, a burocratização. Os trabalhadores da educação, eles estão sendo massacrados no momento em que eles têm uma série de burocracias a serem vistas, a serem feitas. E, assim, a exaustão psicológica dos trabalhadores em educação é algo que precisa ser revisto. Então, se eu, enquanto deputada, puder somar na pauta de garantia de psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas públicas, é o que eu quero, não somente para os alunos e alunas, mas também para os trabalhadores da educação. A Juliana e o nosso plano de governo defende educação em tempo integral. Eu defendo a educação em tempo integral, porém, contudo, nós precisamos garantir infraestrutura, dignidade para quem está lá, né? Os trabalhadores hoje estão massacrados, como eu já falei. Essas estruturas, elas são necessárias para que a gente comece a pensar nessa escola em tempo integral, de educação integral. Então, assim, não é somente botar a criança e o jovem dentro de uma sala de aula. É preciso que realmente faça diferença aquilo ali. Até porque o jovem hoje, ele precisa trabalhar para ajudar em casa, ele precisa de um telefone, ele precisa de um tênis, então muitas vezes acaba que o turno integral não é tão atrativo para o jovem. E com relação à saúde, acho que também é importante a gente trazer esse tema. Eu trabalho muito com as famílias atípicas. Então, assim, o que está acontecendo hoje? Nós temos muitos alunos e alunas procurando, né, investindo em diagnósticos, inclusive do autismo, só que, na verdade, o Sistema Único de Saúde hoje não tem um quantitativo necessário de trabalhadores da saúde nessas áreas. Então, quando eu vou, na minha cidade, por exemplo, a referência de neuropediatra é a UBRA, e nós não temos neuropediatras o suficiente. Então, eu acho que a gente tem que fazer, enquanto legislativo, eu quero ampliar as parcerias com o governo federal e com as universidades, para a gente formar mais profissionais para podermos usar eles no Sistema Único de Saúde. Gabriela, tu vens já de uma dobradinha com a Juliana Brizola em eleições passadas. E qual é a projeção? Né? Hoje, Juliana é candidata mais bem colocada nas pesquisas. Se essa dobradinha que já funcionou, eu gostaria que tu falasse dela, voltar a funcionar agora com uma deputada e uma governadora do PDT.
Que cenário lindo seria esse? Esse é o cenário que nós lutamos diariamente para que aconteça. Então, todo mundo que está me assistindo, entendam, a gente vai botar a Juliana de volta ao Piratini, a gente vai ter uma Brizola, né? E é muito bom sair nas ruas e lembrar para as pessoas quem era o Brizola, um cara que fez mais de 6.300 escolas, que priorizou a alimentação das crianças em situação de vulnerabilidade. Então, levar a Juliana ao Piratini é não só pela Juliana, mas pelo que ela representa enquanto neta do Brizola, e eu acho que nesse momento ele está muito feliz com o nosso trabalho. A dobrada Gabriela e Juliana sempre existiu. Desde que eu entrei no PDT, foi a pessoa que eu mais me aproximei, tenho ela como uma amiga. 2022, eu não queria concorrer a deputada estadual, mas foi um pedido dela. Então ela chegou para mim e disse, vamos fazer uma dobrada, a gente precisa de alguém que nos represente aqui na região metropolitana, aqui em Sapucaia do Sul, e nós fizemos uma votação muito potente para ela e também para mim, né? Porque eu fui a candidata a deputada estadual mais votada de Sapucaia do Sul, com 1 ano e meio de mandato. E aí eu volto para aquela questão. Eu tinha, nessa época, 24 para 25 anos. Então, tu começa a ver que o trabalho que eu estava falando ali, batendo, porque eu acho que o trabalho do vereador e da vereadora é esse, é a fiscalização. Então, as pessoas estavam começando a dar resposta lá em 2022. Então, a dobrada Gabriela Juliana, ela existe, resiste, e a gente vai juntas para o Piratini, para a Assembleia Legislativa. Olha aí, eu já ia sair Juliana aqui. Azar, vou comentar, né, que é a primeira vez que a minha geração terá a oportunidade de votar no sobrenome Brizola no Rio Grande do Sul, né? Eu nasci justamente em 1964, né? Então, desde então, para mim, nunca houve esta opção Brizola. Este ano, a geração a qual eu pertenço estará vivenciando este fato histórico no Rio Grande do Sul, né? Um hiato bem grande. Aí eu te pergunto, como é que tu vês a reconstrução do Estado no pós-enchente, na vida das famílias, na prevenção dos desastres climáticos e na preparação também do Estado para novos eventos extremos num possível mandato de Juliana Brizola? Esse é um dos temas que eu diria que é o tema central aqui no Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que as mudanças climáticas elas já existem e aí muitos cientistas já usam o termo da adaptação climática. Nesse momento, nós temos que estar adaptados para o que está por vir. Algumas pesquisas, inclusive do Instituto de Pesquisas Hidrográficas da URGS, já anunciaram que até 2100 a gente vai ter muitos eventos aqui no sul do Brasil e isso nos preocupa muito, porque em 2 anos pós-enchente, o que foi feito? O que realmente foi feito pelo governo do Eduardo Leite? A resposta para as comunidades é praticamente nada. Se hoje nós tivéssemos uma enchente, como a tivemos em 2024, e a gente reza para que isso não aconteça, nós teríamos novamente pessoas debaixo d'água, perdendo os seus pertences e vivendo aquele caos novamente. Então, assim, o que nós precisamos para o Estado do Rio Grande do Sul é que a Juliana Brizola consiga fazer, de fato, as obras necessárias. Eduardo Leite recebeu recurso do governo federal, esse recurso segue em caixa e não é possível que a população não veja isso, que a população não esteja atenta. E, ao mesmo tempo, por que a população talvez não esteja atenta a isso? Porque está anestesiada de tamanha tristeza e apavoramento. Se vocês forem agora numa comunidade e perguntar para uma senhorinha, o pavor que ela tem é de perder as suas poucas coisas que recuperou pós-enchente. Então, a falta desse acesso à política também prejudica o processo das pessoas cobrarem os seus gestores, seja o presidente da República, seja o governador, seja o vereador, seja o prefeito. Então, eu acho que nesse momento a Juliana tem que encarar, principalmente, o papel da ciência. Tem que incorporar todo mundo no governo que saiba fazer pesquisa e que vá dar a resposta para as pessoas. É a primeira vez que eu vejo na história, eu tenho só 29 anos, mas eu nunca vi ter o dinheiro e não ter o projeto. Gabriela, tu falavas, né, sobre... Eu estou pensando aqui o quanto a tua formação, né, está adequada ao cargo que tu pleiteias. O quanto tu entregas para o eleitor
um currículo, né? Seja já da vivência estabelecida na carreira como vereador, enfim, essa trajetória na política, mas o conhecimento acadêmico, a formação, né? Os cursos com essa transformada em políticas públicas. Eu falava da minha geração, também era uma graduação que não existia na época, né? Então, como tu vês hoje para o jovem, né? Eu acho que tu és um exemplo tão importante para a juventude, mas assim, ó, esta formação que vem desde aquela coisa de participar de política estudantil, no secundarista, enfim, aquilo que prepara as pessoas para a democracia, preparar para o debate, como funciona o processo democrático. Então, eu gostaria que tu fizesse um chamamento para o jovem e apontasse alguns caminhos, né? Seja para esse jovem, num futuro estar apto a pleitear um cargo, seja para fazer as suas escolhas, seja para conviver, respirar e saber construir dentro do processo democrático, né? Porque eu acho que, para isso, a vivência com o debate, seja ela militância comunitária, seja estudantil, seja qual for, é extremamente importante e hoje, infelizmente, faz falta para grande parte das pessoas que pleiteiam cargos públicos nesse país. Eu preciso deixar claro que as injustiças, elas sempre me revoltaram. Então, eu acredito que hoje o jovem, ele precisa resgatar essa força, essa revolta, essa rebeldia. Porque quando eu estava no ensino médio, por exemplo, a minha revolta era não ter acesso a uma parada de ônibus. Então, o dia a dia me mostrava que eu precisava de uma parada de ônibus para que eu não me molhasse. E para que automaticamente eu não ficasse doente e que depois eu não faltasse a aula. Então, eu acho que hoje o jovem, ele também precisa ser motivado. Existiu uma geração antes da minha que entendeu e que viveu as diretas já, que viveu um movimento da ditadura. Então, essa proximidade com fatos históricos também construiu a militância dos que vieram antes. Agora, a nossa juventude, lamentavelmente, tem acesso à informação, só que uma informação desqualificada, que é o uso da rede social, o uso da internet. E aí eu vou pegar um fato que tem... eu brinquei essa semana com algumas amigas. O meu TCC, eu tive que usar o Google Acadêmico para encontrar as referências. Elas não, elas estão buscando as referências através da inteligência artificial. Então, assim, esse emburrecimento que a gente tem visto tem tirado o jovem, muitas vezes, do seu foco, que é a garantia do seu direito. Lá, quando eu estava no IFSU, com os meus 14 anos, eu achava um absurdo 40 minutos de ônibus e a passagem ser tão cara. Então, essas indignações, quando eu cheguei na universidade, aí aquilo fez sentido. Pô, como é que eu posso mudar esse cenário? Só através da luta e da militância. Eu digo para minha juventude que a gente pode participar dos conselhos municipais, nós podemos estar nas associações de moradores, nós podemos estar no Grêmio Estudantil. E como deputada, eu quero fortalecer isso. Uma das primeiras coisas que o governo do Eduardo Leite fez foi acabar com a possibilidade dos Grêmios Estudantis dentro das escolas estaduais. Ou seja, nós precisamos construir uma sociedade que não reclame, que não reproduza nenhum comportamento diferente do habitual. Então, eu acho que hoje, o que está faltando para a nossa juventude é mostrar que é capaz. Quando eu fui vereadora da cidade de Sapucaia, eu dizia para a minha juventude que a gente pode, e a gente pode ser muito melhor do que muitos que estão aqui. Eu não estou julgando ninguém e tal, mas eu via vereadores de 8, 7 mandatos que muito pouco fizeram, que muito pouco construíram de consciência crítica nas pessoas. E isso era o que me indignava. Nós elegemos pessoas, mas o que essas pessoas representam de fato? Representa que vai garantir o transporte para levar num hospital longe para todo mundo, ou está fazendo o assistencialismo barato, de levar uma pessoa até determinado hospital? Então, essas estruturas eu sempre fui contra. E foi por isso, meus amigos, foi por isso que eu perdi um mandato em 2024. Em 2024, nós tivemos uma situação. O meu partido, o PDT, estava na oposição desde o primeiro dia de eleita, lá em 2020, e, lamentavelmente, começou uma parte dele migrar para a direita.
Só que assim, para mim não fazia sentido nenhum. Foi exatamente nesse momento que o prefeito da cidade começa a desmembrar o meu partido e leva pessoas que gostariam de ter o seu cargo, e eu não estou aqui para julgar as pessoas, cada um tem o seu livre arbítrio, mas isso fala sobre caráter, né? Isso fala sobre escolhas. Mas, naquele momento, então, nós tivemos um partido que rachou, pessoas que saíram do PDT, a nossa nominata, então, em 2024, ficou, assim, muito fragilizada, e o prefeito abre para mim aquilo: ou vocês entram para o governo, ou a gente vai desmantelar o partido. O que aconteceu? Desmantelou o partido, fomos com uma nominata fraca, porém muito ideológica, muito qualificada, e eu preciso agradecer aqui os meus colegas, né, que estiveram na nominata, e lamentavelmente nós tivemos o resultado de 2.484 votos, que me tornaram a mulher mais votada da cidade, mas que não foi reeleita. Em função do quociente eleitoral. Exato. Agora me pergunto o que eu aprendi com isso. Tá feito, era o que eu ia perguntar. Eu aprendi, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a dormir tranquila. Tem uma coisa que só a juventude é capaz de fazer, que é dar esse murro na porta sem medo. Eu, quando cheguei lá com os grandões, a ala política me ridiculariza na cidade. Era só ter trocado de partido, era só ter vendido a minha ideologia, era só ter ido com o prefeito e reclamado um pouquinho menos. Por quê? Porque daí ele ia nos ajudar na nominata, eu ia estar eleita, eu teria o meu salário, eu teria a minha estrutura de gabinete, eu ia seguir a minha vida. Porém, contudo, eu escolhi um caminho quando eu me elegi lá em 2020, com 23 anos. E quando eu fui concorrer, eu estava com 27, eu pensava, meu Deus, eu não sou assim. Eu não entrei na política por isso. Eu não entrei por cargo, eu não entrei por espaço. Eu entrei porque eu acredito num mundo melhor para as pessoas. E para isso eu tenho que ter posicionamento. Então, hoje eu tenho muita tranquilidade em dizer que eu sinto orgulho da decisão que eu tomei. E as pessoas na rua, lá em Sapucaia do Sul, também. Porque muitas delas dizem a falta que eu faço. E eu espero que quem me ouvir vote 12132, com a certeza de que a gente vai ser tão firme em Sapucaia, mas também no Estado. Que bom que tu trouxeste um pouquinho antes, né, a questão do quanto o sistema busca ter um jovem alienado, desconexo, conformado, né, e o quanto é importante a luta dos jovens contra esse efeito de arrefecimento de uma geração. Aí nós temos dois inimigos muito poderosos. Um, o sistema em si, e outro, a questão da tecnologia, das redes sociais, que tu já deste alguma pincelada. E a extrema-direita, eu colocaria o terceiro pilar aí. Eu acho que a extrema-direita, ela entendeu como captar os nossos jovens. Já saíram várias pesquisas apontando... A desinformação trabalha a favor desses setores. Exatamente. E aí, esse emburrecimento, ele é proposital para a manutenção do sistema. Se agora, nesse exato momento, eu sair aqui em Porto Alegre e olhar quem tem o ID Banner no terceiro dia de campanha, é a direita. E eles dizem que são antissistema. Eles dizem que não fazem parte dessas estruturas. Só que vai olhar quem tem o ID Banner, quem tem dinheiro para ter toda essa estrutura. Então, assim, eu não posso colocar em pé de igualdade uma jovem de 29 anos, cheia de sonhos, qualificada, mas com uma galera que vem com os empresários injetando muito dinheiro. Então, essas estruturas também dificultam a participação da juventude. E também tem um outro fato: os partidos. Os partidos precisam entender que as nossas lideranças, elas precisam ser oxigenadas. As ideias mudam, as formas do trabalho. Eu vou pegar um caso. Hoje nós temos a situação dos entregadores por aplicativos. São pautas do mundo real. Então, a gente precisa lidar com isso. Nesse exato momento, eu tenho idosos que estão sofrendo de crimes digitais. Então, está mudando constantemente os ataques e as formas de violência. A juventude tem total capacidade para lidar com isso. Tu és uma combatente, linha de frente contra essas estruturas, contra este sistema, e o que de objetivo a juventude
precisa fazer, precisa despertar, né, para se posicionar de maneira a resistir a tudo isso que vem, seja da direita, seja da desinformação, seja das redes sociais, né? Até a dependência, gostaria que tu falasse também, já que tu representa essa camada da juventude, com certeza nós vamos ter muitos jovens nos ouvindo aqui, interessados, buscando candidaturas como a tua, né? Então, o que tu acha que deve ser o ponto principal de enfrentamento deste massacre, digamos, digital, sim, que o jovem sofre? Eu não tenho como chegar numa comunidade que não tem saneamento básico, que não tem oportunidade para o jovem, que não tem lazer, né, que não tem nenhuma perspectiva, inclusive, daquele jovem alcançar uma universidade e dizer para ele que ele precisa ter sonhos, que ele precisa... Eu preciso garantir que o Estado esteja presente nesses lugares. Aí que tá. Ontem eu estive aqui em Porto Alegre, no bairro Vila Nova, e foi muito perspicaz a percepção de que eles estavam somente me pedindo um muro de contenção. As pessoas pediam uma lâmpada. Então, eu queria dizer para as pessoas que a gente pode muito mais do que ter uma lâmpada. Todas as pessoas precisam de iluminação. Todas as pessoas precisam de saneamento. Então, a juventude agora ela precisa de oportunidade. E eu acho que, nesse momento, a eleição do Zuco é muito perigosa, porque ela traz exatamente essa violência generalizada, o ataque às mulheres, o ataque à população negra, o ataque à população LGBT, que muitas vezes, né, é reforçado pelos Estados Unidos. Tudo isso está na rede social, tudo isso tem fácil acesso. O próprio movimento Red Pill é um movimento que agora a gente deu nome para aquilo que, na verdade, é um incentivo à violência doméstica. Então, essas estruturas, e aí eu acho que também é importante falar da regulamentação das redes sociais, que não é, de forma nenhuma, censura. Exatamente. Eu ia te perguntar em relação às políticas relacionadas às Big Techs e o poder terrível, né? É quase o poder bélico da América do Norte a favor das Big Tech. Quase não é, né? E se a gente for fazer uma pesquisa rápida, a gente vai ver agora que nos Estados Unidos eles estão cada dia mais atrás de terrenos para poder colocar suas Big Techs e o uso da água cada vez... Então, assim, o impacto ambiental também existe. E qual que é o interesse disso tudo? O interesse econômico. Nós não estamos usando a inteligência artificial para garantir saneamento básico ou técnicas para ampliar a saúde para a população. Nós estamos usando para que grandes empresas continuem tendo os dados das pessoas, continuem tendo poder sobre as pessoas e não deixem, muitas vezes, que elas pensem por si só. Nominamos aqui alguns dos moinhos de vento que nós, sim, partidários de Dom Quixote, gostamos de combater, né? Então, eu te pergunto se tu poderia trazer assim, algumas situações de estruturas desse sistema que tu tivesse que enfrentar, como foi esse enfrentamento e em que momento da tua carreira? A principal é a violência política de gênero. Inclusive, eu pesquiso sobre a violência política de gênero, que basicamente é a violência que as mulheres sofrem quando estão em busca do seu direito político. Ou seja, eu tinha um mandato, mas quantas são as mulheres dentro dos movimentos sociais que sofrem de diversos tipos de preconceito com seus colegas? Então, assim, a violência política de gênero fez com que a presidenta Dilma fosse impeachmentada. Foi um golpe o que fizeram com a presidenta. E, ainda pior, assassinaram a Marielle Franco. Então, se a gente for analisar as mulheres na política hoje, elas não têm segurança para isso. Eu tive, lamentavelmente, que abrir um boletim de ocorrência, porque uma vez encaminharam para a Câmara Municipal de Sapucaia um e-mail. E naquele e-mail dizia: Gabriela Ortiz merece ser estuprada.
Então, assim, é bastante duro quando a gente fala sobre isso, mas isso existe. Essas violências, elas tentam calar a participação política das mulheres. Então, se hoje eu puder auxiliar também, eu quero que mais mulheres estejam na política. E, principalmente, mulheres feministas. Porque nós temos muitas mulheres, principalmente dos partidos de direita, que continuam apenas reproduzindo os discursos dos homens. E aí que tá. Nós, muitas vezes, não é somente eleger mulheres, mas são mulheres progressistas, mulheres que vão lutar pelo nosso direito de fato. Eu vejo mulheres defendendo posições extremamente machistas e não consigo entender. Todos nós crescemos e vivemos no mesmo sistema. Então, essas mulheres também, né, elas também são vítimas de todo esse sistema. Cabe a nós, enquanto mulheres, né, em algum momento da nossa vida, conseguir tirar a venda sobre isso. Que resposta sábia. Por isso que a gente tem que ter Tu não colocaste, eu fiz uma provocação e tu não jogaste essas mulheres para o outro lado da trincheira. Não. Tu buscaste para o lado onde elas devem estar. A gente tem visto... Sabedoria, minha amiga. E a gente tem uma coisa entre nós mulheres que sempre existiu e que foi fomentada pelos homens, a rivalidade. No momento em que as mulheres entenderem que nós temos colegas, amigas, mulheres que estão morrendo porque elas estão dizendo não nos seus relacionamentos e que nós precisamos de unidade para cobrar quem que seja, a gente vai poder mudar. A gente vai mudar. Nesse momento, o Afeganistão fez o quê? Aprisionou as mulheres não podem nem sequer estudar, sendo que elas tinham esse direito concedido. Elas já tinham conquistado esse direito e hoje elas não têm mais. Nos Estados Unidos tem um movimento que diz que vamos garantir que um voto por família. Quem que vai decidir esse voto por família? Vai ser o homem. Isso está aqui do nosso lado, nos Estados Unidos. Então, assim, quando eu tenho um digital influencer, que é o Paulo Azeredo, fazendo um vídeo de grande repercussão, dizendo que as mulheres são desqualificadas, dizendo que mulher não sabe votar, é a prova do que está sendo colocado na rede social e a nossa juventude masculina está vendo isso. É isso que me preocupa. Por isso que quando vem uma menina de 23 anos e consegue chegar na vereança, existe tanta estranheza. Meus amigos, quando eu me tornei vereadora da cidade, a última coisa que as pessoas faziam era escutar o que eu estava propondo. A primeira delas era a roupa que eu estava vestindo, a segunda era a quantidade de tatuagem que eu tinha, a terceira era dizer que eu dançava na rede social. Nunca ouviram, até que eu tive que ir para uma segunda eleição, ser a candidata a deputada estadual mais votada da cidade, e eu tive que me tornar a mulher mais votada da cidade em 2024. Somente hoje que as pessoas conseguem reconhecer o meu valor, sendo que eu já tinha reconhecido ele muito antes de 2020. Tu acreditas que essa sororidade deva crescer para enfrentar tudo aquilo que vem contra a mulher? Tu acha que ainda precisamos levantar bastante essa régua de sororidade, de consciência de gênero, Sim. de consciência em relação ao machismo estrutural? 100%. Eu vou pegar um exemplo. Nós temos comunidades vulneráveis, muitas comunidades vulneráveis. E o que a gente tem dentro de uma comunidade, geralmente, é uma igreja. E grande parte delas uma igreja evangélica. Quantas e quantas e quantas mulheres são vítimas de violência doméstica, mas escutam a fala do pastor que diz para elas: tu não pode denunciar, tu tem que perdoar. É essa senhora que a gente quer resgatar. Pensa que essa mulher, ela está criando os seus filhos, ela está criando um menino, ela está criando uma menina. Então, essas reproduções a gente tem que tentar desconstruir e tem que ser agora. Então, eu sei que pode parecer conversa para quem está me assistindo, mas, gente, se a gente não muda a estrutura, a gente não tem como dizer que a gente vai defender as mulheres. Tem adiantado a gente colocar a tornozeleira? Tem adiantado a gente prender? E no outro dia a criatura está solta e continua muitas vezes perseguindo a mulher. É uma questão de mentalidade. Os homens estão a gente empoderou tanto as mulheres para elas estudarem, trabalharem, mas nós não fizemos esse trabalho com os homens para desconstruírem o machismo. Pensa, uma mulher que diz: eu não quero mais ter um relacionamento contigo, e um cara 100% desequilibrado que não entende isso, quem que é o problema? O problema é ele. Então, a gente também vai ter que ter política pública para garantir que não haja reprodução. Porque esse mesmo cara vai ter outros relacionamentos. Se ele não me matar, ele pode matar a próxima companheira dele. Gabriela, qual é a dificuldade, né? Tu que deixas assim tão
evidente esta vocação de ouvir população. Isso é a coisa mais importante na política, né? Para estabelecer diálogo a partir da escuta. Qual é a grande dificuldade que se encontra a trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, em periferias onde o Estado não chega, e até os parâmetros argumentativos para que essa pessoa tenha noção dos seus direitos ficam difíceis de ser colocados, porque aquela pessoa, às vezes, lhe falta o alimento para a família, lhe falta com quem deixar os filhos para poder trabalhar. Às vezes não, em muitas situações, essa característica vem de gerações, né? São famílias que vêm de gerações de problemas sociais. Como é esta sensibilidade? Primeiro, para ouvir, e segundo, para dialogar nesse patamar, trazer uma realidade para uma pessoa cuja a urgência é comer e dar comida para suas crianças. Eu acho que a primeira coisa, enquanto legisladora, eu quero ouvir a necessidade e entender de que forma o Estado pode atuar. Porque eu acho que a maior dificuldade hoje é que se tu vai nas repartições e em grande parte dos governos, é que as pessoas que estão dentro dos gabinetes, elas não dialogam com as realidades. Então, sou eu achando que vou fazer alguma coisa para melhorar a tua vida. Quando, na verdade, se eu disser para uma comunidade que está numa ocupação, por exemplo, se eu disser, vocês vão ganhar um auxílio para morar num apartamento. Gente, se aquela família tem 3, 4 filhos, tem 5, 6 gatos, cachorro, periquito, papagaio, ela não vai se enquadrar num apartamento. Então, eu acho que essa desconexão também das políticas públicas é porque o gestor não está ouvindo, né, está imputando a sua vontade perante uma comunidade que não está sendo respeitada, porque a realidade é outra. Então, assim, eu sempre mantive essa estratégia de estar perto da comunidade, não somente para ser uma boa legisladora, mas porque eu me importo, porque eu tenho empatia. E eu digo isso para vocês porque eu venho de uma comunidade muito vulnerável. E eu achava que aquilo ali não podia ficar daquela forma. Tu és natural aqui de Porto Alegre, né? Isso, eu nasci em Porto Alegre e eu tenho que frisar uma coisa, eu sou adotada, né? A minha mãe biológica, ela provavelmente, né, ela me teve, não conseguia criar e ela entregou para o Estado essa criança. Eu fiquei 18 dias num abrigo aqui em Porto Alegre e um casal de Sapucaia do Sul veio até aqui e me garantiu oportunidade. Então, agora, se vocês estão me ouvindo, pensem quantas crianças nesse exato momento estão dentro dos abrigos e precisam de uma oportunidade, pais que as amem, que as cuidem, que deem oportunidade de estudo, de alimentação. A minha vida, ela nunca foi cheia de luxo, muito pelo contrário, mas uma coisa os meus pais sempre tiveram, que é caráter, e diziam para mim que se eu morresse, a única coisa que eu ia levar era o conhecimento. Então, eles sempre garantiram isso para mim. Então, pensa, eu tenho certeza que a minha mãe biológica, onde ela estiver nesse momento, ela fez a decisão certa. Ela não pôde criar a Gabriela. Eu brinco muito também porque eu era Márcia, né? Meu nome era Márcia. Eu nasci sendo a Márcia, vivi 18 dias sendo Márcia e depois me tornei a Gabriela. Então, eu agradeço também por essa oportunidade que ela me deu, me entregando para o Estado. A tua resposta é... E veja bem, dentro da estrutura, o que é a atitude da tua mãe biológica normalmente se transforma em julgamento. Exatamente, né? Exatamente. E tu tens esta sensibilidade de entender que esta foi a atitude correta, não que seja para todos. Ela poderia ter tomado são diversas as possibilidades, né? E se tu jogar ali na rede social, tu vai ver todas as possibilidades que ela poderia ter tomado. Mas ela fez uma muito corajosa, que foi ter um parto e entregar aquele bebê que era seu, que era fruto, né, da sua vida, e ela entregou para um casal que estava disposto a amar aquela criança. Então, eu acho que de todas as políticas públicas, eu defendo muito a política de adoção legal. O maior gesto de amor que ela tinha naquele momento. E eu concordo com isso. E quantas mães nessa situação acabam sendo julgadas? Sim. E esse acaba sendo o amor que eu tenho para este rebento, a encaminhá-lo. Se eu pudesse, né? Eu queria que o julgamento fosse tanto ou mais para o homem que abandonou. É porque o homem não se questiona, né?
Eu não questiono. Tanto que se a gente for ver a quantidade de mães solo, né? Antigamente a gente dizia, meu Deus, ela é mãe solteira. Mãe solteira, mãe solo, que cria aquela criança, ou as crianças, né? E tá tudo bem. Mas um pai que assim, já existe o aborto, né, para os homens. O aborto é o abandono. Então, assim, só para voltar para a tua questão, essas localidades onde o Estado não está, são as localidades que mais precisam da presença do Estado. Então, a primeira coisa que a gente precisa é garantir um mapeamento de todas as áreas vulneráveis, fazer diagnósticos necessários nessas áreas e garantir proteção social. A gente tem tantos programas sociais que são ótimos, porém, contudo, precisam ser melhor administrados pelas prefeituras e pelo Estado como um todo. Gabriela, essa sensibilidade feminina toda que tu trazes, junto com a candidata governadora pelo teu partido, né? Junto à tua formação acadêmica, a tua militância profissional e acadêmica, que acredito que a Juliana também esteja muito atenta a isso. Que projeção tu fazes, no caso de sucesso, mais uma vez, dessa dobradinha? Sim. Né? E também quero que tu fale bom, deixa para a pergunta seguinte. Tá. Então, eu vou ser muito franca para vocês. Não concluir, né? Uhum. Enfim, o que nós podemos esperar da sensibilidade de duas mulheres? Sim. Uma no governo do Estado, a outra como deputada estadual, no enfrentamento dessas questões sociais mais urgentes? A primeira coisa que nós temos que ter é esse diálogo com a população. Quando eu falo com uma mãe atípica, a primeira coisa que ela me fala é que ela não consegue trabalhar. Por quê? Porque a escola não consegue que aquela criança fique no mínimo 4 horas dentro de uma instituição. E aí tu começa a perguntar por que essa instituição não consegue ficar com uma criança que tem uma deficiência. Aí tu vai ver por quê? Porque aquela criança não conseguiu um profissional de apoio. E por que a prefeitura, por que o Estado não garantiu uma profissional de apoio para acompanhar o desenvolvimento daquela criança? Porque não tem recurso, porque não tem o profissional de apoio. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que é um efeito cascata que bota as mulheres sempre como as vulneráveis, sempre como as vítimas. Num relacionamento, muitas vezes, é a mãe que abre mão do seu trabalho formal para cuidar de uma criança atípica. Então, a minha sensibilidade, mas a da Juliana também, é olhar para essas estruturas que fazem diferença. Aquela mulher, ela precisa de oportunidade para ela poder se emancipar, para ela poder ir para a rua trabalhar, procurar voltar a estudar. Existem em várias localidades do país espaços, salas noturnas para pessoas que querem fazer educação de jovens e adultos, né, da EJA. Então, assim, por que hoje a gente não tem salas específicas para cuidar das crianças enquanto aquela mãe está na EJA? Se a gente vai numa comunidade vulnerável e pede para uma mãe voltar a estudar, a primeira coisa que vem, aonde eu vou deixar o meu filho? E aí, o que eu posso dizer? Eu não tenho o que dizer, porque o Estado tinha que atuar sobre isso, porque esse é um problema que existe. Então, eu entendo que ao lado da Juliana Brizola, a gente vai conseguir liderar esse processo de humanização da política pública num todo, porque não dá para a gente só garantir o transporte escolar para a criança, mas não garantir que ela tenha um tênis, não dá para garantir que tenha o transporte escolar, mas não tenha acessibilidade no ônibus. Essas fragilidades prejudicam com que as pessoas acessem os seus direitos, principalmente na área da educação e saúde. Gabriela Ortiz, candidata a deputada estadual pelo PDT. Conversa maravilhosa, o nosso tempo está quase chegando ao final, mas eu quero ainda, né, junto com as tuas últimas considerações, né, que tu nos fale um pouquinho sobre o cenário político, o que está representando neste momento, né, esta aliança, né, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores, que sempre teve esse protagonismo de capitanear as candidaturas de esquerda, né? Dessa vez se reintegrando aí as raízes com o PDT e com uma mulher na cabeça de chapa. É histórico, né? E eu acho que esse movimento, ele é um movimento liderado pelo presidente Lula. O Lula analisa o cenário político e sabe da gravidade dele. O fato da gente ter um Senado e uma Câmara que não dialogam com as pautas do governo federal
fez com que o governo, inclusive, tivesse dificuldade em passar algumas matérias. E aí eu vou pegar uma que vai passar por todo mundo aqui, que é a escala 6x1. Esse debate sobre a 6x1, ele precisa ser votado no Senado. E a gente tem tanta interferência da extrema-direita sobre esse tema, e aqui no Estado especificamente, porque a gente tem o Zucco, que é contrário à medida, a gente tem o Van Hatten, que é contrário à medida. Na cabeça deles, tá tudo bem dialogar com o patrão, mas a gente sabe o que é esse diálogo na prática. Então, assim, eu acredito que o cenário político agora, ele é um dos mais urgentes da nossa história. Por quê? Porque a reeleição do presidente Lula precisa acontecer, assim como a da Juliana, no sentido de resgatar, e ela fala muito sobre isso, o resgate do protagonismo das gaúchas e dos gaúchos. A gente já viveu um período muito difícil com Sartori, nós vivemos um período muito difícil com Eduardo Leite, então agora projetar, gente, não foi à toa que a gente uniu toda a esquerda nessa frente ampla. Isso é um projeto para realmente garantir que o Estado do Rio Grande do Sul mergulhe num tempo melhor, né? Porque o povo gaúcho precisa disso. Então eu acho que eleger a Juliana Brizola, mas também a Manuela Dávila ao Senado e o Pimenta ao Senado é extremamente necessário. E aí vem uma questão. As pessoas lá na rua ainda não se deram conta que são 2 votos e que essas pessoas nós não podemos votar 2 vezes na mesma pessoa. Nós temos que garantir que a nossa chapa seja eleita e precisamos também de um legislativo, né, tanto federal quanto estadual, que dialogue com o Lula, né, para ele poder governar, assim como a Juliana Brizola. Então, eu acho que agora eu tenho ficado muito emocionada com isso, porque a gente vai nas comunidades e a falta de perspectiva e a descrença na política faz muitas vezes com que as pessoas não vá nem votar. E aí essa falta, e aí é culpa nossa também, né, da classe política, por não ter dado consciência de classe para o nosso povo. Mas eu acredito muito que a gente vai ser capaz de virar essa chave e romper esse tempo obscuro da direita aqui no Estado. Gabriela Ortiz, candidata a deputada estadual pelo PDT, com toda essa trajetória sobre a qual ela nos falou, de forma resumida por aqui, eu agradeço, né, o excelente papo que nós conseguimos levar, né, te apresentar para aquele eleitor que eventualmente não conhecesse teu trabalho, né, e te desejamos sucesso nessa caminhada para a Assembleia Legislativa. Esse foi mais um podcast do Porto Alegre Oficial, gravados aqui no estúdio SZ Working, na Rua dos Andradas, 860, o local onde você pode trazer o seu projeto da idealização para a realidade. Eu sou o jornalista Ludwig Larré. Até a próxima.